Olá, mais uma vez nos encontramos no Comunicação Sem Medo. Que bom poder estar com você. Eu sou o Sérgio Cesareto e hoje tenho mais algumas dicas para trazer para você. E quero retomar o assunto que nós estávamos tratando na última postagem. Na última postagem nós falamos sobre três componentes, quatro componentes da comunicação. Falamos sobre o emissor, a mensagem, que é composta de um pensamento, um código e um meio, e do receptor, que depois se torna emissor quando produz uma resposta. Então, emissor, mensagem, receptor, resposta, e fecha-se o ciclo ou a helicoidal da comunicação, avança um elo. Hoje nós queremos falar de uma outra componente da comunicação que também é muito importante e que cria problemas. Queremos falar sobre o ruído. Quando eu falo sobre ruído, o que é que você imagina? Obviamente você deve estar pensando em barulho. Seja um ventilador barulhento, seja um caminhão que passa na rua em frente onde você está fazendo a palestra, que faz barulho, você é obrigado a parar, ou já aconteceu comigo, falar perto de um aeroporto, de vez em quando ter que dar uma interrompida na palestra porque tinha um jato decolando ou aterrissando e a gente era obrigado a parar de falar. Tudo isso é ruído, e é ruído físico. É exatamente isso. Esse é o primeiro tipo de ruído, ruído físico, é o barulho propriamente. Mas não é só o barulho que é ruído físico. O calor excessivo também é ruído físico. E o frio excessivo, um ar-condicionado muito intenso também pode ser um ruído físico. Por quê? Porque vai incomodar as pessoas, elas vão parar de prestar atenção no que você está dizendo para prestar atenção no seu próprio corpo, no seu próprio desconforto. Uma cadeira dura, desconfortável, tudo isso são ruídos físicos. O cansaço, a falta de capacidade para ouvir, problemas no equipamento de som, ou se você não fala suficientemente claro e alto para que a pessoa possa compreender. Esses são ruídos físicos. O ruído físico na comunicação é o primeiro tipo de ruído. O segundo tipo de ruído é o ruído psicológico. É quando a pessoa não te acha atraente, não te acha simpática. Você parece antipático. Por isso a importância de chegar para a palestra sorrindo, para que a gente seja simpático à pessoa. Se você chega e a pessoa acha que você é arrogante, ela já cria uma barreira entre você e ela não vai se deixar convencer por você. Se ela não achar que você merece confiança, ela não pode não acreditar naquilo que você está dizendo. E aí cria-se um ruído psicológico na comunicação. Quer ver um exemplo de ruído psicológico? Se você se apresenta para fazer uma palestra com uma camisa ou um agasalho de um time de futebol. Ora, nós sabemos as rivalidades que existem entre as torcidas de futebol. Então, se você entra para fazer uma palestra e na sala tem torcedores, obviamente deve ter torcedores do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, seja onde você estiver, do time local, e você se apresenta com um agasalho, com uma roupa de um time que algumas das pessoas ali não torcem para ele, e muitos deles têm verdadeira ojeriza por aquele time, você está criando uma barreira psicológica. Então evite esse tipo de roupa para fazer apresentações, para não criar esse ruído psicológico. Você tem que ser simpático, você tem que ser simpática à sua audiência para que eles deem crédito àquilo que você tem para dizer e ouçam com atenção aquilo que você está dizendo. Então vimos dois tipos de ruído, físico e psicológico. O terceiro tipo de ruído é o ruído cultural. Mas o que é o ruído cultural? O ruído cultural é composto pela nossa cultura, pela diferença de cultura que nós temos. Cultura é toda aquela bagagem que nós trazemos, é todo o repertório que nós trazemos desde que nós nascemos. Seja o modo como fomos criados, os valores que nós temos, a fé que nós professamos, as escolas que nós frequentamos, os livros que nós lemos, filmes que assistimos, tudo isso forma o nosso repertório. Cada pessoa tem o seu próprio repertório. Para que a gente possa se comunicar bem, é preciso que a gente utilize um repertório parecido ou fale de coisas que a outra pessoa compreenda. Um exemplo disso, se eu começar a usar termos técnicos da minha especialidade, eu comece a usar termos técnicos, você talvez não compreenda. É preciso que eu esclareça. Se eu tivesse falado aqui de repertório sem ter esclarecido antes o que é o repertório, talvez você não tivesse entendido. Se eu digo alguma coisa que você não consegue compreender, está criado aí um ruído na comunicação. Um exemplo disso, se você for para o Nordeste, você deve pedir macaxeira. Porque se você pedir mandioca e comer mandioca, você corre o risco de morrer. A mandioca, para o nordestino, é a que nós chamamos de mandioca brava aqui no sul, ou no sudeste. É a mandioca venenosa. Então, esse é um problema de repertório. A gente tem que falar o que a pessoa
compreende. Um outro exemplo, um amigo num treinamento disse que o outro amigo achava que o outro amigo gostava de acampar e deixou o outro muito bravo, porque ele falou, poxa, como assim gosto de acampar? Por que você fica dizendo que eu gosto de acampar se eu nunca te pedi nada emprestado, eu nunca fiquei na tua aba? Percebe o que ele entendeu como acampar? É aquele acampar daquele pagode que saiu há algum tempo, né? O ficar na aba, o ficar na dependência do outro. Não, mas não era isso que eu queria dizer, eu estava falando de acampar mesmo, de colocar barraca, você é jovem, eu achei... Então são problemas de comunicação que a gente tem que esclarecer bem, por isso é importante planejar bem a comunicação. Muito bem, e vimos então hoje os 3 tipos de ruídos, ruído físico, ruído psicológico, ruído cultural. Obrigado pela sua atenção, obrigado por ter ficado comigo até agora. Futuramente teremos novas postagens, teremos novas dicas sobre técnicas de comunicação. Fechamos com este ciclo as componentes da comunicação, que são o emissor, a mensagem, o receptor, a resposta e os ruídos que a gente tem que cuidar para que não criem problemas nas nossas apresentações. Obrigado pela sua atenção. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe o seu gostei aqui no nosso site, no nosso canal do YouTube. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Um grande abraço, até a próxima, fique com Deus.